Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez no programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Esta programação está sendo transmitida através do nosso canal 14 em Recife e região metropolitana, também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. Aproveite este início já de programa e compartilhe os nossos links com os seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Neste momento, quero convidá-los para junto ler um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro em Deuteronômio, capítulo 32 e o versículo 4. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela, não? Vamos juntos? Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e os seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erro. Ele é bom, sábio e justo. Glória a Deus. No programa de hoje contamos com a participação do presbítero Elton Fragoso e a irmã Loide Rosa. Pai do Senhor, presbítero Elton. Pai do Senhor, pastor. É um prazer tê-lo conosco aqui de novo no programa Intercessão, né? Para mim é uma honra, pastor, estar aqui, contribuindo, somando nesse trabalho. Também agradeço ao nosso pastor presidente a confiança para estarmos juntos somando, né, nesse lindo programa, né, programa Intercessão. Que bom, né? Também contamos novamente aqui com a presença da irmã Loide Rosa, né? Dessa vez ela veio para cantar, né? A tia irmã Loide, é um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Pastor, para mim é muito uma surpresa agradável, né? E com muita alegria eu estou aqui para participar deste programa. Não esperava, na realidade, mas o Senhor Jesus, Ele gosta de fazer surpresas agradáveis ao seu povo. E por isso estou aqui muito alegre, com muita honra também, participando deste programa. Que bom, né? Meus irmãos, nós vamos estar hoje falando sobre o tema Aprendendo a Orar com a Harpa Cristã, né? Estaremos falando, abrindo espaço também para falar sobre a fidelidade de Deus através do nosso hino da nossa harpa cristã. Mas antes de estarmos falando sobre esse tema, nós vamos pedir ao presbítero Elton para orar ao Senhor Jesus. Amém, pastor. Vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade que pedimos. Toma a nossa frente. Recebe a nossa oração e a nossa adoração. E que esta programação, ó Deus eterno, possa alcançar muitos corações que estejam desfrutando neste momento. Famílias que estão reunidas nesta hora. Pessoas que até estão em hospitais, de repente estão até em uma recepção de um hospital. E as notícias não são boas, mas nós estamos aqui juntos, ó Pai, em oração, e eu creio que este programa, ó Pai, alcançará esses corações, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo renovo e esperança. Tudo isso, Pai, te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que bênção, né? No programa de hoje, nós aprenderemos a orar com a nossa harpa cristã, né? Que é o inário oficial das Assembleias de Deus, aqui em todo o estado, em todo o território brasileiro, né? E a gente sabe, meus irmãos, que a harpa cristã, ela traz verdadeiros ensinos que expõem a fidelidade de Deus. Além de outros atributos divinos, a harpa cristã, ela destaca a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus, ela é motivo de nós realmente estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é um Deus fiel, né? Por isso nós teremos um grande aprendizado no dia de hoje, né? Para refletir conosco nesse tema, contamos com a presença já, né, do presbítero Elton Fragoso e irmã Loide Rosa, já foram apresentados, mas já gostaríamos de fazer a nossa pergunta aqui aos nossos convidados nesta tarde. E vamos já iniciando aqui com essa seguinte pergunta, né? Já gostaríamos de falar sobre este clássico da nossa harpa, que é o hino 535, né? Tu és fiel, Senhor, né? Presbítero Elton, irmã Loide, qual foi o contexto da composição deste hino e como ele nos ajuda na oração?
Pastor, nós acreditamos que esta canção, como a maioria delas com certeza, elas foram escritas em momentos difíceis, em momentos de angústia, né? E nós vemos que, pelo menos a primeira estrofe deste hino, né, com sua permissão, fala: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Então, nós acreditamos que quem escreveu esta música com certeza está passando um momento muito difícil. Porém, ao refletir na fidelidade de Deus e no seu poder, ele acredita que ele está acima de todas as coisas, né? Nunca mudaste, ou seja, um Deus que não altera, independente das circunstâncias, independente das situações. Nós alteramos, né, o nosso humor, né? Alteramos muitas vezes, né, o que sentimos, mas Deus não altera. E aqui o cantor, né, o compositor, ele foi feliz quando ele expõe Deus em sua fidelidade em todo o momento, em qualquer circunstância e em qualquer situação, né? Interessante, né, Valoide? Porque a gente vê que a fidelidade de Deus, ele não é fiel apenas em um momento, né? Mas é interessante que o hino fala que nunca mudaste, isso fala da imutabilidade de Deus, né? E isso para nós é um conforto saber que o Deus que se revela na Bíblia, ele não altera, ele é o mesmo, né? Verdade. Porque a própria palavra diz que ainda que nós formos infiéis, ele continua sendo fiel. É verdade. Então, este hino eu aprendi na minha adolescência. Eu tinha um passadisco, que eu sempre gostei muito de cantar. Meu pai era músico também, regia corais, e eu gostava muito de cantar com ele. E aí um dia eu consegui comprar um passadisco, botei em cima do rádio e comprei o primeiro LP, que era de Luiz de Carvalho e sua filha. E ela cantava este hino: Tu és fiel, Senhor. E para mim foi muito maravilhoso, aprendi este hino de uma maneira maravilhosa, nunca me esqueci dele. E nós poderíamos cantar. Deus, cante conosco. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Cantando aqui, eu me lembrei do Salmo 76, né? Glória a Deus. Digo 77. É interessante este Salmo 77, porque o salmista ele vai passando por um momento difícil na vida dele, né? E ele diz assim, no versículo 1, ele diz: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor, a minha alma se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Ele estava num momento de grande angústia, né? E lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e meu espírito desfalecia.
E ele chegou a dizer assim: sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado e não posso falar. Considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos passados. De noite chamei a lembrança ao meu cântico. Meditei meu coração e meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isso é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas, os céus retumbaram, as tuas flechas correm de uma parte para outra. A voz do trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conhecem, ou seja, não se viram, né? Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Aí eu fiquei vendo aqui, irmã, que o salmista estava num momento tão difícil, né? E ele achou que Deus tinha abandonado, que Deus... Mas de repente ele parou para refletir na antiguidade, né? Deu uma lembrança no passado. Aí ele disse: não, peraí, isso é enfermidade minha. É doença. Deus, ele é fiel, ele nunca muda. A sua misericórdia é a mesma. O Deus que tirou o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que o conduziu pelo deserto, né? Diante de tanta aquela tribulação, aí ele para e diz assim: será que Deus deixou de ser misericordioso? Será que a sua graça acabou? Eu não sei se você está vivendo este momento aí de aflição e já questionou Deus, já pensou como Jó em colocar ele no canto da parede e dizer assim: se eu soubesse onde ele estava, eu ia até o seu tribunal, eu ia exigir uma explicação, mas ele passa por mim, eu não percebo. Aí você quer uma explicação porque você está sofrendo, porque está passando por lutas, porque está passando por tribulação na sua vida, e quem sabe você está vivendo este momento que o salmista viveu no Salmo 77, mas quando ele disse assim: não, o meu espírito investigou, eu vou dar uma olhada na história. Você esta tarde está sendo convidado a dar uma olhada na história. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia. Deus traz a lembrança que um dia Ele já te tirou de situação difícil. Glória a Deus. Ele já abriu porta para você que não tinha saída. Ele já te curou de enfermidades que você nunca pensou que poderia ser curado. Ele já te deu vitórias que você nunca pensou que poderia estar cantando hoje. Então Ele veio te lembrar nesta tarde que Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. E vale a pena louvá-lo pela sua fidelidade, não é? Vale a pena louvá-lo pela grandeza do seu poder, vale a pena exaltá-lo porque ele é fiel, ele não muda. Não é? Não é, irmão Loide? É interessante, não é? A experiência que esse salmista vivenciou, exatamente. O que levanta ele, o que reanima ele, é saber que o Deus que operou no passado, ele não muda, né? O salmista, ele diz que Deus sustentou os olhos dele sem sono. Deixou dormir. Não deixou dormir, né? Mas quando ele começa a indagar, esqueceu-se Deus da misericórdia, quer dizer, ele não vai voltar mais a ser aquele Deus que eu conheci. Quando ele diz assim, esqueceu de ser favorável, ele não vai ser mais favorável conosco. Mas aí ele disse: não, isso é enfermidade minha. Isso é da minha cabeça. Isso é da minha cabeça. Porque Deus jamais falhou. O hino que nós cantamos, o primeiro aqui, é: nunca faltaste. Tu nunca mudaste, nunca faltaste. Mas
da maneira como tu eras, sempre serás. Glória a Deus. Ele já foi ontem, é hoje e será eternamente. E é interessante que no coro ele diz assim: dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Jesus. Dá para você perguntar a alguém que está aí do teu lado, assim com cara de espanto, o que eu vou perguntar aqui é o presbítero Elton. Presbítero Elton, Deus é fiel a mim. Moloide, Deus é fiel a mim. Como? Quem sou eu? Exatamente. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem sou eu? Para que Deus ele mantenha a sua palavra, para que ele preserve a minha vida, para que ele atente para a minha oração. Glória a Jesus. Esse conceito, esse conhecimento da fidelidade de Deus, ele leva a gente a cantar o hino 369. É verdade. É. Sobre Vamos as asas de Deus. Vamos juntos? 369. Vamos juntos nesse hino aqui. Porque assim, vamos lá, né? Porque esse hino 369, ele fala sobre as asas de Deus descansado. Ele nos faz refletir no descanso que devemos obter no Senhor. Essa confiança nos leva a ter refúgio e estar seguro em Deus. Juntos? Sob as asas de Deus descansado, ainda que noite confiando estou. Sob suas asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas tão poderosas. Sob suas asas, promessas preciosas, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Conosco. Descansarei, descansarei sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei sob asas
voz tão poderosa. Oh, Glória a aleluia. Deus. E o Aloíde, assim, como é que o intercessor ele pode perseverar neste caminho de fé? Baseado nesse hino que a gente acabou de cantar. Olha, se interceder é bom sem a música, imagine quando nós estamos intercedendo e de repente nos lembramos de um hino com essa letra tão maravilhosa. Sob as asas de Deus, descansado, ainda que noite, confiando estou. A noite fala da provação, né? Da noite Claro. escura, da provação. Exatamente. Então ele diz, sob suas asas me acho abrigado, fui redimido de Cristo eu sou. Então não é um problema. A certeza de pertencer, né, irmã Aloíde? Exatamente. Porque quando nós Aleluia. nos Aleluia. nós estamos no Glória a altar do Senhor, então nós estamos descansados. Mesmo quando vem lutas, dificuldades, é um refúgio. Ele diz assim, sob suas asas, refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. Mesmo que haja uma tempestade, mas no refúgio do Senhor, ele diz, e se aflito, a Cristo eu venho, perfeito gozo, vou nele encontrar. Então é isso mesmo que acontece? É verdade. Nós estamos naquela luta, naquela perturbação, mas quando nós entregamos ao Senhor, Ele descansa. É como se Ele estendesse os braços para nós e dissesse, descanse, filha. Descanse, filho. Eu estou aqui. Eu estava lá. Está... é da ideia, assim, dos pintinhos, né? Que quando vem o perigo, eles correm para debaixo das Sim, asas da claro. galinha, né? E eles ficam tranquilos ali. Verdade. Ele traz uma certa segurança, não é? E isso, presbítero Elton, leva o crente a buscar o Senhor, a interceder com segurança e saber que nós pertencemos a Ele e estamos escondidos no seu esconderijo. Eu digo, pastor, que todos os hinos da harpa são verdadeiras orações. E posso resumir aqui em 30 segundos que Deus ele realmente nos esconde nos momentos mais difíceis Glória a Deus. da nossa vida. Em família, por esses dias enfrentamos um grande problema. Eu e minha esposa, minhas filhas, e faltou recurso. Mas, pastor, o senhor acredita, irmã Loide, que em casa, pastor, no culto doméstico, crianças, as nossas crianças, minha esposa, eu, cantando, a fé foi elevada. E Glória a Deus. acredite quem quiser e duvide quem quiser também. Deus mandou uma providência tão grande, um recurso, pastor, Glória a Jesus. que eu não imaginava. O valor veio. Deus mandou o valor. Foi Deus que mandou. Não foi o homem. Foi o próprio Deus que fez, providenciou algo que a gente nem... Aí precisava de um valor X. E Deus mandou além. Do E estilo. isso foi... E, inclusive, este hino, o que nós acabamos de cantar, ele é um dos hinos que eu mais gosto. A gente sempre canta em casa também. E nele nós descansamos, confiamos e Ele fez o resto. E o resto é um impossível. É impossível. eu penso, irmão Luiz, que o autor desse hino, ele estava talvez nesse momento metendo no Salmo 91, né? Sim. Porque no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descansa de tal forma que chega a dizer, direito do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te cobrirá com os laços, Ele te cobrirá, Ele te livrará, digo, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Estarás seguro, né? Ou seja,
é algo que traz paz, não é? A certeza de ter o Senhor, o Deus fiel, que se compromete em atender as orações, em estar conosco nas noites mais difíceis, nas horas mais apertadas da vida, nos leva a descansar de que Ele vai cuidar de tudo. Aleluia. Amém. Ele vai cuidar de tudo, né? Ele vai estar trabalhando em nosso favor. Aleluia. Que bom, né? Saber que nós temos um Deus fiel, que está sempre pronto a nos socorrer nas horas mais difíceis da nossa jornada. Verdade. Eu não sei o momento em que você está vivendo hoje, eu não sei o diagnóstico médico, desafios que vem pela frente, mas este Deus fiel, Ele está pronto para socorrer. Nós já vamos a um breve intervalo, mas só para fechar esse pedacinho aqui, eu me lembrei de um irmão que ele me contou, irmão, que estava trabalhando debaixo do motor de um carro e de repente ele ouviu o Senhor dizer a ele assim: prepare uma feira para a irmã fulana e tal. Aí ele disse que a voz foi tão forte que ele bateu a cabeça no motor e ele disse: meu Deus. Aí a segunda vez ele levantou e preparou uma feira grande e chegou na casa da irmã. Ele me contou que chegou lá na casa da irmã e a irmã estava orando para Deus mandar comida para os seus filhos que estavam sem nada. E de repente, aí o irmão chegou e me disse: mamãe, bem que a senhora disse que Jesus ia mandar. Chegou o irmão com uma feira para muitos dias, porque Deus, Ele é fiel, né? Ele atende às orações e se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. A gente vai um breve intervalo e voltaremos daqui em instantes. Vamos continuar cantando? Descansarei sob suas asas preciosas. Firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, o Cristo, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, não é? Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos aqui falando sobre aprendendo a orar com a harpa cristã e estamos meditando na fidelidade de Deus através dos louvores, não é? E é um hino que realmente, este hino que nós acabamos de cantar, ele é um outro clássico da nossa harpa cristã, não é? É firme nas promessas de Jesus. Esse hino impulsiona os servos de Deus que estão enfrentando lutas, oposições e contradições, não é? Na jornada do cristão. Presbítero Elton, o intercessor ele enfrenta muitos desafios, a gente sabe, não é? Como podemos aprender com este hino? Pastor, esse hino nos inspira a permanecermos confiantes naquilo que Deus tem nos prometido. Nós sabemos que a maior promessa que nós temos é a nossa salvação, né? Mas além destas, nós temos outras, né, que não são feitas, né? E como cristãos que nós somos, como crentes, esse hino nos exorta a confiarmos e estarmos inabaláveis, né? Crendo que Ele vai cumprir tudo aquilo que nos falou. Eu sou testemunha fiel de que Deus cumpre promessa. Deus falou comigo no ano de 2002, usando os seus servos, disse: moço, ainda este ano eu vou te abrir uma porta. E quando chegou em dezembro, Maloide, pastor, eu pensei, cadê a porta, Jesus? Já chegando no final do ano, mas Deus é fiel. Amém.
dia 18 de dezembro de 2002, a porta se abriu. Glória a Deus. Aí eu disse, se cumpriu. Então Deus é fiel, então isso nos exorta, né? Nos inspira a orarmos e confiarmos que Ele cumpre aquilo que fala. A própria palavra de Deus nos mostra que Abraão, né? Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e foi um homem que tinha as promessas, mesmo avançado em idade, ele, né, sua esposa, mas eu posso imaginar Abraão passando-se o tempo, os anos, chegando à velhice, mas as promessas de Deus não caducam, né, e nem expiram, e também não tem prazo de validade, e elas se cumprem na íntegra, elas têm um tempo certo para se cumprir, né, porque Deus é Deus, e assim é na nossa vida também, pastor. Então a gente aprende nesse hino aqui riquezas calculadas. Eu queria que a senhora compartilhasse um pouquinho com a gente sobre esse hino aqui e experiência que a senhora viveu de promessas recebidas, né? Olha, pastor, veja só, eu fui uma pessoa que durante muitos anos eu sofri de uma síndrome de pânico. Eu não tinha coragem de viajar, irmão, daqui para João Pessoa. Quando se eu entrasse no ônibus, o ônibus começasse a sair da plataforma para pegar a via, a estrada, eu já sentia um pânico horrível. E um dia Jesus falou para mim e disse assim para mim: tu vai pisar em terras que tu nunca imaginasse. Aí eu disse: como é que? Terminou a oração, isso foi uma vigília que nós fizemos quando eu morava lá, na Porto da Madeira. Aí eu saí conversando com as irmãs, no tempo a irmã Francisca de Freitas estava comigo, e eu disse assim: olha, Jesus disse muita coisa ali, mas ele dizer que eu vou pisar em terras que eu nunca pensei, ele não sabe que eu não viajo? Olha, não deu 15 dias. Não deu 15 dias. Minha irmã ligou para mim e disse assim: tu quer ir para Belo Horizonte para um congresso de educação? Eu disse: menina, acaba com essa história. Eu queria nem pensar em viagem. Eu me animava enquanto não estava a viagem certa, mas quando acertava tudo, eu desistia. E nesse dia, Jesus cumpriu a sua promessa. Com 15 dias depois, eu estava viajando para Belo Horizonte e minha mãe estava chorando de alegria porque eu não saía de casa. E para encurtar a história, uma vez me perguntaram assim: Loide, você não tinha coragem de ir, não tem vontade de ir a Israel? Eu digo: Israel? Eu vou em Israel quando Jesus voltar, porque a igreja não vai chegar em Israel, não vai descer no monte. Aí eu disse: mas para ir para Israel, olha, irmão, eu fui a Israel. Eu pedi a Jesus. O inimigo inventou uma porção de história. Um dia eu disse: olha, eu vou e volto, porque Jesus prometeu. E eu fui a Israel. Depois disso eu fui para vários países. Hoje eu viajo, não sinto nada. Jesus me curou. Já viajei daqui para Califórnia, sozinha, 11 horas de voo. Glória a Deus. E Jesus me ajudou, eu fui, voltei e estou aqui contando a história. Porque Jesus me curou, Ele me prometeu. E Ele cumpriu com a sua palavra. E fiel, né? As pessoas pensam: meu Deus, como é isso? E Deus fiel, como sempre, é como eu falei. Ainda que sejamos infiéis, nós não queremos ser infiéis. Uma vez uma irmã dizia assim para mim, quando eu contava uma bênção que Jesus tinha, Loide, porque Jesus, quando sendo, mesmo que a gente seja infiel, Ele é fiel. Eu disse: Deus não tem negócio com infiel. O negócio de Deus, irmão, é com os fiéis, porque está escrito na sua palavra que Ele procura os fiéis da terra. Nós temos as nossas falhas, Ele entende que somos pó, um vento que passa, mas Ele é fiel, sempre foi fiel. Mesmo que fomos infiéis, quer dizer, um momento de fraqueza. De fraqueza, na vida, mas Ele permanece. Nos sustenta, nos ajuda. É porque o Salmo 103, versículo 14, diz que Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Aí Ele não esquece de ter misericórdia. Exatamente. Salmo 77, né? Mas eu achei bonito a senhora dizendo assim: eu vou
e eu volto e eu vou viajar. E eu fiquei vendo aqui a segunda estrofe aqui do hino 107, e ele é exatamente isso aí, né? Hei de não falhar. O intercessor, o crente, ele se posiciona e toma uma postura de que Deus vai agir por conta da fidelidade de Deus, né? Por isso que ele diz aqui na segunda estrofe, vamos cantar ela, é interessante, né? Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Hei de não falhar, Hei de não falhar. não vou duvidar, eu vou confiar. Glória a Jesus. Deus prometeu, ele é fiel para cumprir com o que ele falou. É interessante que ele não falou apenas no passado, mas ele fala na Bíblia, ele fala no dia a dia. Eu me lembro, eu acho que eu já contei aqui no programa de intercessão, eu me lembro, Manoel, de que minha mãe, ela teve um problema muito sério, ela tinha um problema de sinusite, um negócio muito terrível, e tinha que fazer cirurgia, porque não tinha como não, era muito sério o caso dela, e ela estava botando muito pus e muito sangue pelo nariz. E era o período de escola bíblica, onde é jovem em casa, mas como eu fui muito cedo para ser chamado para cooperar na obra, ainda solteiro, né? E eu disse a meu avô, disse, olha, o senhor fica aqui com a mamãe, que eu vou para a escola bíblica. Aí ele disse, tá bom, eu fico com ela. Eu fui para a escola bíblica, né? Nesse dia, eu estava pregando a palavra de Deus, o pastor Costa Dias, um judeu, né? Você lembra dele, né? Lembro, sim. Ele pregava em inglês e tinha um intérprete muito bom, aquele intérprete dele. E ele começou a falar sobre a adoração. E falar sobre a adoração, estimulando a fé dos irmãos, a confiar e adorar a Deus, a confiar na fidelidade de Deus e tal. E quando ele termina a mensagem, aí o pastor Ademes, ele foi ler os pedidos de oração. Aí eu disse, eita, que eu tinha dito em casa, eu vou fazer um pedido de oração para os obreiros orar por mamãe. Aí eu peguei a caneta para eles fazerem o pedido. Quando eu peguei a caneta para fazer o pedido, aí veio na minha mente a palavra assim, por que não ora você mesmo? Isso é da minha cabeça, né? Aí fui de novo, por que não ora você mesmo? Aí insistiu a mensagem na mente, dizendo assim, eu quero que você aprenda a confiar em mim. Aí eu não escrevi não. Aí na hora da oração, entrou aquela fé, né? Aquela fé no coração, aquela certeza. E eu disse, Senhor Jesus, no teu nome, eu te peço, cura minha mãe, repreende aquele mal, dá vitória a ela. Amém. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, aí eu disse, mamãe, como é que a senhora está? Ela disse, parou, o sangue e o pus. Parou. Eu disse, graças a Deus, Jesus lhe curou. Aleluia. Aí passou-se, né? No outro dia eu fui para a escola bíblica de novo. Quando eu estou voltando da escola bíblica, chegando em casa, aí veio na minha mente assim, voltou o sangue e o pus. Aí eu disse, mas Jesus já curou. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu disse, mamãe, como é que a senhora está? Só para aqui, a toalha ensopada com sangue e pus. Eu disse, mas Jesus já lhe curou. Como ele me curou? Olha aqui a situação. Eu digo, é porque está saindo o restinho que está aí dentro, mas a senhora está curada. Jesus lhe curou. Entrou aquela convicção no coração. Quando foi pela manhã que eu me acordo, mamãe está lavando roupa. Eu disse, mamãe, a Jesus já lhe curou. Ela disse, foi, não estou sentindo mais nada não. E passou, e realmente Jesus curou ela. Ela não teve mais problema desde aquele dia assim, com esse problema de sinusite, porque naquele dia Jesus curou. Então assim, Deus é fiel, né? Eu acreditei no que Deus falou e sustentei a palavra e o Senhor, Ele nos deu essa vitória, né? Quer dizer, firme nas promessas, hei de não falhar, não é? Hei de não falhar. O Senhor tinha dito, eu quero que você aprenda a confiar em mim, e eu confiei, e o Senhor deu vitória, não é? E eu creio que você que está passando por esse momento difícil,
é bem provável que Deus já esteja falando com você nesta hora. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. A confiança nas promessas, você pode confiar, porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Aleluia, glória a Deus. Aí a nação de Israel está aí até hoje. Né? Tá aí. Não tem quem arranque ela, não tem quem destrua todos esses anos de guerra e confusão. Mas Deus está dizendo aqui, a sua descendência permanece. Enquanto existe sol e lua, Israel permanece. Isso é o Deus fiel. Mas a hora está passando, irmão Aloísio. E o hino 194 da nossa harpa cristã, ele deve ser de grande bênção para a vida do intercessor, né? Porque Jesus, ele nos guia em meio às adversidades. Vamos cantar esse hino, né? Porque ele realmente é interessante, né? E assim, a gente vê que esse hino 194, Jesus me guiará, não é? Que é o tema desse hino. Ele é uma resposta de fé diante do confronto, diante do conforto, e proteção e intervenção divina. Há pessoas que não conseguem desfrutar do cuidado divino. Como intercessor, ele pode influenciar aqueles que não conseguem enxergar as ações de Deus e fazê-los perceber Jesus os guiando. Olha só, como intercessor, ele pode influenciar aqueles que não conseguem enxergar as ações de Deus e fazê-los perceber Jesus os guiando. Ele tem um dispositivo para guiar, fazer aquela pessoa. Agora mesmo estamos passando um momento desse com uma pessoa nova convertida, estamos intercedendo todos os dias, porque essa pessoa está sendo influenciada para um caminho que Deus não se agrada e que vai ser a perdição dessa pessoa, e nós estamos intercedendo, orando, pedindo e fazendo essa pessoa entender que estamos intercedendo por ela. Nós estamos orando por você, nós estamos intercedendo. Agora mesmo eu recebi uma notícia, antes de vir para cá, que ela está à porta de um abismo e ela sabe que se ela continuar, vai cair no abismo. Mas nós estamos ali intercedendo. O senhor não percebe, mas o intercessor intercede de tal forma que para que Deus possa manifestar, revelar, mostrar, fazer ele sentir a presença dele, fazer ele perceber que Deus está cuidando, que está guiando, que Deus está amparando, né? E Deus tem falado para essa pessoa, tem falado fortemente, tá entendendo? Mas de repente dá um vacilo. Quando a pessoa dá um vacilo, é preciso que a gente esteja ali sempre segurando, tá entendendo? Intercedendo mesmo, é como costumamos dizer, segurando o anjo. E é interessante porque Ciro realmente ele mostra essa realidade, né? Porque você que está nos ouvindo aí, está passando por esse momento difícil, mas preste atenção na letra deste hino, né? Que ela realmente mostra essa realidade, né? Alguém que está atento para a sua vida, está prestando atenção em você, que está observando você. Alguém que envia um mensageiro para despertar a tua consciência, alguém que Deus envia, ele envia alguém para chamar você para entrar pelo prumo, para livrar de cair no abismo. Exatamente. E é interessante que esse hino mostra essa realidade, né? Vamos juntos? Quem vê-lhe as pisadas, eu dou na sombra luz, pelas sendas escarpadas, velará por mim Jesus, pelos vales, pelos montes, me conduz a sua mão.
vejo já os horizontes numa perene mansão. Ah, quem vê as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Oh, aleluia. Há contato que me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra do temor. Cristo com a mão ferida, proteção me pode dar. Aleluia. Quando vejo desta vida o inquieto e forte mar, Que leve as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Aleluia. glória a Deus, Glória a Deus. glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Há contato que me explica a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar a última, então. Vamos. Há um coração amante De infinita compaixão, que concede paz constante ao contrito coração, a favor e liberdade em Jesus o Salvador. Muita graça e verdade e poder consolador. Ah, quem vê as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O céu baixa. A presença de Deus, ela realmente é inexplicável, né? O Senhor está conosco. E há E contato quando que nos Deus explica há isso. contato. Há contato que ele explica o cuidado de Deus, né? É verdade. Fidelidade de Deus, Glória a Deus. atenção de Deus. É verdade. Você está passando por algum momento difícil na sua vida, mas Deus está falando com você, conosco aqui nesta tarde. Oh, aleluia. Está velando. Ele é fiel e nos conduzirá até chegarmos no céu, nos guardando, nos protegendo Glória a e Jesus. firmando os nossos passos, né? Livrando de todas as investidas malignas contra nós. Irmã Loide, falta 2 minutos para terminar o programa. Agora que ficou gostoso, mas irmão Elton, a gente tem que acabar, né? Que palavras finais que o Senhor deixa aí para os nossos irmãos? Pastor, Aleluia. olha, é tanta coisa para falar, a gente aqui fica tão emocionado. E me faz lembrar o poeta, né, que fez a poesia Marcas na Areia, esse hino, né?
E teve um momento da vida dele que ele pensou que estava sozinho, mas aquelas marcas na areia eram de Deus, né? E diz o poeta, né? E com esses hinos que nós cantamos hoje à tarde, refletindo, né, com o programa tem o título Orando com a Harpa Cristã, nós entendemos que essas canções nos inspiram a buscar e nos fortalecem, Espírito. São verdadeiras doutrinas que nos fortalecem, né? Vale a pena sofrer, vale a pena chorar, vale a pena batalhar, tudo vale a pena, tudo vale a pena. E o que a gente sente aqui é algo que a gente não consegue compartilhar na sua totalidade. Se quiser experimentar, eis aí um convite, né? Para você que nos assiste, te debruça com a harpa cristã, canta de joelho, meditando na letra, e eu tenho certeza que tua alma será renovada e inspirada em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Maloide, agradecemos a sua presença conosco aqui. Fique à vontade para trazer as suas considerações finais, né? Bom, pastor, eu só tenho mesmo que agradecer a Jesus. Glória a Deus. E agradecer a Deus, não é? Agradecer também a nosso pastor, né, que abre esse espaço para nós, né, irmão Elton, para ficarmos aqui. E o senhor, pastor, também, que é uma pessoa que Deus lhe tem usado para este programa. O senhor que é um grande intercessor, eu o conheço desde criança, não é? E é maravilhoso, sabe? O que Deus faz, as promessas, o cumprimento, a fidelidade de Deus na vida da gente. Da outra eu estava numa reunião e disseram assim: você não fica velho? Eu digo, já estou. Mas a fidelidade de Deus continua comigo. A semana passada, o senhor sabe, eu tive um problema, mas me lembrei da fidelidade de Deus. Sim. E quando foi na quarta-feira, no programa do Altar de Deus, eu senti um alívio total até hoje, porque Jesus é fiel. Ele é fiel e a fidelidade dele é incontestável. Todo crente, todo servo de Deus experimenta essa fidelidade, e até para os que não são, ainda experimenta a fidelidade de Deus, porque ele é fiel mesmo. Porque a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo, ele não pode mudar, ele é imutável. Amém. A Bíblia diz que não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Por si mesmo. É verdade. Que bênção, né? Meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa Intercessão, e o presbítero Elton falando que a gente deve orar com a harpa cristã. E eu me lembrei só de uma frase do hino 402, que o escritor diz assim: minha alma sobe para o alto, ali ouvirás o falar daquele a quem eu exalto. Não sabes que vê teu penar. Aleluia. Aleluia. Minha alma sobe para o alto, ali ouvirás o falar daquele a quem eu exalto. Não sabes que vê teu penar. Na graça divina bendita que tens em Jesus teu Senhor, recebe a glória bendita, orando a Deus com fervor. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus, Maloide. Ore ao Senhor aí, agradecendo o programa, e apresente nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais para que Deus dê vitória ao seu povo.
Pai querido, Aleluia. aqui estamos Pai, em Tua obrigado. presença, Senhor. Por este momento Queremos, tão meu Deus, te agradecer pela tua presença por esses tão momentos tão maravilhosos, forte, Senhor. tua presença. Glória a Deus. Como diz o hino, há contato que nos explica a presença do Senhor. A tua presença aqui tem sido tão real, Senhor. Sua família, Ajuda-nos a todos, ó Pai, ao pastor da igreja. Abençoa, Senhor, todos os teus servos. Abençoa o pastor Jefferson, aleluia. Ao presbítero Elton, Senhor, que aqui está. Meu Deus, nos ajuda. Todos que trabalham aqui nessa Rede Brasil de comunicação, pois tu sabes, Jesus, que cada um de nós precisamos de ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você e sua família. E se Deus quiser, estaremos de volta ao seu programa Intercessão no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam realidade na sua vida, desde agora e sempre. Amém. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor. Pleno porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel.